não venha progredir, ter êxito em nosso coração, mas a tua palavra possa prevalecer. Toda carne é como a erva, e toda glória como a flor da erva, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que nos foi evangelizada, diz o Santo Apóstolo. Então, Senhor, que essa noite, mais uma vez, tendo as nossas almas purificadas pela palavra, possamos amar o Senhor ardentemente uns aos outros, no poder do Espírito Santo. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Queremos aprender, quedados aos teus pés, Mestre bendito, Jesus de Nazaré. Possamos essa noite, a semelhança de Maria, escolher a melhor parte. E essa jamais será tirada de nós. Abençoa a tua igreja. Graça, luz, poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos em nossos sermões anteriores o empenho do Mestre em ensinar aos seus discípulos o discipulado e o seu custo centrado em sua pessoa, centrados em sua pessoa e sua obra. Esse texto é um texto bem longo, nós caminhamos capítulo 9, né? Muitas coisas aqui que nós caminhamos, mas desde capítulo 8 nós vemos o Senhor trazendo luz aos discípulos, né? Lembra quando nós falamos ali, no final do capítulo 7, é bom a gente trazer a memória, a cura de um surdo e gago, que o Senhor abre os ouvidos dele, a abertura dos olhos do cego em Betsaida, que vai vendo aos poucos, tudo isso denotando aquilo que estava acontecendo com os discípulos. O aprendizado é paulatino e nós vamos enxergando as coisas com o passar do tempo, nós não vemos tudo de uma vez. Na afirmação de quem Cristo é, ele passa a falar mais abertamente acerca da sua pessoa, da sua obra. Quando os discípulos dizem, quando Pedro ali mais especificamente afirma que ele é o Cristo de Deus, Jesus passa a afirmar de forma mais intensa a necessidade da sua morte, seu sofrimento, a sua ressurreição. Até o ponto de levá-los ao monte, a transfiguração, e apresentar a glória que sucederá ao sofrimento. Ele fala no capítulo 8 da sua morte, da necessidade do seu sofrimento, da sua morte, e no capítulo 9 ele apresenta que a glória é o que se seguirá. Lembra que lá no caminho de Emaús, ele diz isso para os discípulos: vocês são nécios e tardos de coração para crerem em tudo que os profetas disseram. Não convinha primeiro que o Cristo padecesse e depois entrasse na sua glória? Lembra de Pedro? Eu gosto de lembrar aqui de Pedro, quando ele está lá no Monte da Transfiguração, é muito bom, né? E ele diz: Senhor, vamos ficar aqui. Pedro nem pensa nos outros 9 apóstolos lá embaixo do monte, as pessoas, vamos fazer aqui, vamos morar aqui. Realmente, o crente vai morar na glória, né? Nós aguardamos isso, novo céu, nova terra. E Jesus, a voz do céu vem, mais uma vez, ouça meu filho, esse é meu filho amado. E o Senhor, então, vai cada vez mais trazendo luz ao entendimento deles. Mas, lamentavelmente, eles se envolvem em querelas, querelas individuais e querelas coletivas. Nós vimos isso, veja, Jesus prediz mais uma vez sua morte e ressurreição, dos versos 30 em diante do capítulo 9, e os discípulos ouvem aquilo e vêm no caminho discutindo quem é o maior entre eles. E nós ficamos assim, como é que pode isso? Mas nós também somos assim. Essa mania de grandeza, ela está ainda em todos nós. Da soberba guarda o teu servo, diz Davi no Salmo 19, que ela não me domine. E os discípulos sofriam com isso. Mesmo à luz de tão grandes revelações, eles continuavam ainda buscando grandeza. João pensa que entende a mensagem quando ele repreende um homem, no verso 38 em diante, que está repreendendo, expulsando um demônio, mas que não os segue. Então, Jesus censura essa mania de grandeza também na coletividade. Não é assim, vocês não são os únicos que vão ter a palavra. Vocês, sim, sabemos que os apóstolos são o fundamento da igreja, mas deles a palavra haveria de se espalhar por toda a terra. E o Senhor nos adverte de forma muito séria quanto a isso, quando nós não vivemos o Evangelho da forma que devemos viver, quando nós usamos a Escritura
como instrumento de morte, isso traz tropeço, armadilhas, ciladas para os pequeninos. Os versos 42 nós vimos na semana passada até o verso 48, quando a palavra é utilizada para complicar a fé das pessoas e nós não podemos fazer isso. As consequências temporais e eternas são realmente graves para aqueles que são instrumentos de tropeço, de escândalo, que colocam em dificuldade a fé dos pequeninos. O mestre, então, conclui seu ensinamento nos versos 49 e 50, destacando aqui, irmãos, a importância das aflições para a correção desses males. Interessante. Nós só vamos aprender, nós só vamos ser cada vez mais expurgados da soberba, da vaidade, da arrogância, que nos é inerente, lamentavelmente, desde a queda, mediante as aflições. Mediante as aflições. A palavra que nos ensina. Por isso que vocês vamos ver aqui um versículo quando o salmista diz: foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus testemunhos. E a importância e o resultado de uma vida aperfeiçoada pelas lutas neste mundo. O fato é que as escórias de nossas vidas, guardem bem isso, o fato é que as escórias de nossas vidas serão expurgadas mediante as aflições, que nos tornarão relevantes nesse mundo, como sal, úteis e agradáveis em nossas relações aqui neste mundo. Então, quando nós sofremos as aflições designadas por Deus, essas aflições temperam nossa vida, ao ponto de nos transformar também num tempero, que haverá de preservar, dar sabor a esse mundo e manter as nossas relações de forma mais saudáveis possível. Então, veja, nós vamos ver aqui o sabor que vem para as nossas vidas mediante as aflições. Nós iremos observar o Senhor destacando as virtudes do sal. Ele diz: bom é o sal. Claro que o Senhor está aqui falando de forma, usando uma metáfora, mas destacando a importância das nossas vidas serem realmente úteis. Nós vamos observar a tristeza de quando o sal ele se torna sem sabor, a inutilização. O Senhor fala aqui que se o sal vier a tornar-se insípido, para que serve, ou seja, como lhe restaurar o sabor. E como o sal traz equilíbrio nas nossas relações, quando ele diz: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Irmãos, o puritano Jonathan Edwards, ele dizia que o único inferno que o crente experimentaria seria este mundo. De fato, nós podemos dizer, não é? Claro que quando a gente observa um homem descrente falando assim: rapaz, não existe inferno não, o inferno é aqui, isso não é uma verdade completa, mas de fato esse mundo nós padecemos muitas dificuldades, lutas, e chegamos mesmo a experimentar horrores, mas não o inferno, porque o justo ele não entra em juízo e em condenação. Cristo sofreu as agruras do inferno na cruz para que nós fôssemos justificados e pudéssemos ter paz com Deus. Mas, de fato, muitas são as aflições dessa vida e chegam mesmo a ser ardentes e intensas. Veja o verso de número 49, Jesus fala: cada um será salgado com fogo. E é interessante observarmos aqui que os ímpios também sofrem. E o fogo que os ímpios padecem, claro, é um fogo que tem sua realidade neste mundo e no mundo por vir. Ou seja, os ímpios fazem deste mundo o seu céu, mas de fato aqui eles também padecem, mas padecerão de um fogo que não se extingue. Veja o verso ainda de número 44 do Evangelho de Marcos, que o Senhor fala do fogo que não se apaga e do verme que não morre. E ainda no verso 46 ele diz mais uma vez: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E no verso 48 nos diz: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E ainda no verso 43 Jesus fala para o inferno, ou seja, para o fogo inextinguível. O fogo será inextinguível, seu verme não morrerá, para aqueles que não seguem o Senhor Jesus Cristo, para aqueles que não lhe amam. Por isso que ele vai dizer: cada um de vós será salgado com fogo.
O fogo que nós enfrentamos aqui, esse fogo passageiro, as aflições passageiras, são designadas por Deus para equilibrarem a nossa vida. A grande diferença entre os dois, o fogo do sofrimento dos justos, é porque o mesmo é utilizado pela sábia e poderosa providência de Deus para o aperfeiçoamento dos fiéis. Mas para o ímpio, esse juízo temporário, ele ainda culminará no juízo permanente. Então, entendo, nós temos aqui no mesmo contexto o Senhor falando de fogo, de um fogo inextinguível e de um fogo que será aplicado também aos discípulos. O Senhor fala, porque cada um será salgado com fogo. Alguns vão até entender que esse versículo se aplica tanto ao justo como ao injusto, porque o ímpio vai ser, ou seja, vamos dizer, amadurecido com o fogo para sempre, na perdição. Mas o justo será trabalhado com este fogo para a salvação. Abra comigo no Salmo 119, nós estamos considerando aqui esse salmo em nossa exposição, e o verso 71 que eu já citei, mas eu quero que o irmão observe, nós já passamos até por esse versículo aqui, o salmista diz, nós estamos considerando, a partir do verso 81, na nossa prédica, que o salmista passa pelo seu momento mais difícil no salmo. Mas no verso 71 ele já afirmara, veja, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então ele diz que a aflição foi pedagógica para ele. As lutas fizeram com que ele aprendesse mais dos decretos de Deus. Diferentemente do ímpio, que sofre sem um propósito pedagógico, ou seja, de aprendizado da palavra de Deus, o fiel padece perseguição, aflição, dores do corpo, dores da alma, sejam quais forem, que sempre o aperfeiçoará na academia da fé, no magistério de Cristo, no magistério do Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 1, abra comigo a Escritura, muitos textos eu poderia citar, mas eu separei apenas essas referências, porque temos visto como o Senhor tem falado para a sua igreja sobre sofrimento, e como nós precisamos aprender a sofrer como cristãos e não termos uma atitude de desespero em meio às aflições que nos acometem, mas as mesmas estão designadas por Deus para o aperfeiçoamento da nossa fé. 1 Pedro capítulo 1, veja, Pedro diz no verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Entenda, todo o poder de Deus é empenhado para nos guardar. Por isso que Judas diz, no final da sua epístola, naquela doxologia maravilhosa, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço. Ou seja, os fiéis serão guardados até o fim. Nada nos separará do amor de Cristo. Se Deus é por nós, pergunta o apóstolo, ele responde, o quê? Quem será contra nós? Estou bem certo de que nada nos separará do amor de Cristo. No versículo 6, Pedro fala, nisso exultais. Ou seja, não é a nossa alegria? Nós sabemos que apesar de que nós somos potencialmente, os maiores pecadores, o Senhor jamais deixará que o pecado se prolifere em nossa vida e jamais deixará que um coração de amargura nos aparte do Deus vivo. Então você tem a promessa de que você vai sim chegar até o fim, de que o Senhor lhe guardará até o fim. Mas nós não temos a promessa de que nós seremos guardados de aflições. É importante entendermos isso. Cada um de vós será salgado com fogo. Ele diz, nisso exultais, em serdes guardados, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. O que está escrito aí? Por várias provações. Várias provações. Tiago chega a dizer que você vai ser provado em tudo. Você vai ser tentado em tudo. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, interessante, que eu já conversei isso com minha esposa, e eu já falei isso, e ela mesma já falou isso, a gente conversando. A gente às vezes conversa sobre alguma situação que não nos é tão pesada, a gente diz, não tive problema quanto a isso, não achei que isso fosse me afetar. E de repente aquilo se apresenta como algo intenso de provação ardente sobre nossa vida. Você vai ser experimentado em todas as coisas. Sabe por quê? Porque Deus quer lhe aperfeiçoar em todas as coisas.
Então é por isso que o Senhor diz, olha, a vida de vocês precisa de tempero, não é? Ou como talvez diz o Jacan, tompeiro. E isso vem mediante as aflições da vida. Não tem como ser diferente. O Cristo padeceu e entrou na sua glória. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que as aflições do tempo presente não se podem comparar com o quê? Com a glória que há de ser revelada. Veja o verso 7 ainda de Pedro, ele fala, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé. Os irmãos vão observar o valor da fé, o caráter imutável da fé, o caráter vencedor da fé, o caráter permanente da fé. Muitas vezes os irmãos vão passar por aflições tais que se sentirão como totalmente descrentes em todas as coisas, frios e indiferentes em todas as coisas, duros, insensíveis, mas ainda assim permanecerá a verdade do Evangelho no seu coração. Você não conseguirá se apartar dessa verdade. Você vai dizer, não tem como, para onde iremos nós, Senhor, pois só Tu tens as palavras de vida. Essa fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Capítulo 4 ainda de 1 Pedro, abra comigo. Eu gosto muito desse versículo, porque Pedro pastoralmente trata isso com os destinatários dessa carta. Essa é uma epístola que fala do sofrimento de forma intensa. E Pedro diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Irmãos, nós temos que nos acostumar com o fogo das provações. Nós não temos que dizer assim, meu Deus, como é que pode isso? Não. Nós temos que entender que todo esse fogo está controlado. Os irmãos observam as queimadas que acontecem na Amazônia, acontecem nos Estados Unidos, em muitos lugares, a gente vê por outra vez, né? Que o fogo se espalha sem controle. Queimam casas, destroem, enfim, cidades quase que inteiras, tiram a vida de muitas pessoas, animais morrem. Pedro diz que o fogo que surge no meio de nós, ele é controlado. Jamais o Senhor vai lhe provar ao ponto de destruir a sua fé. Jamais o Senhor vai lhe provar ao ponto de que você não consiga mais louvar o nome dEle, ler a sua palavra e caminhar como cristão. Jamais o fogo que surge no meio de vós será diferente do que destinado a provar-vos para vos fazer crentes melhores. É isso que Pedro está dizendo. Fato, irmãos, é isso, que nos tornará úteis como sal, exatamente serão as aflições, exatamente será o sal das aflições. É por isso que você veja, lá em Marcos capítulo 9, verso 49, ele fala, cada um de vós será salgado com fogo, e na sequência ele fala, bom é o sal. Ou seja, nós vamos ser preparados por Deus para sermos o sal da terra, e somos preparados por Deus mediante as aflições. Seremos salgados com fogo para sermos o sal da terra. O Senhor Jesus usa aqui uma linguagem interessante, sacrificial do Antigo Testamento. Olha como isso é belo. Os sacrifícios, irmãos, eles eram temperados com sal ao serem oferecidos. Os irmãos sabiam disso? Às vezes foge essa informação, esse fato. Abre comigo em Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2. Então, quando o Senhor Jesus está dizendo que vocês vão ser salgados com fogo, Ele está juntando aqui uma realidade sacrificial, né? E essa realidade da metáfora do sal, que tanto tempera a nossa vida para Deus, como nos torna úteis para sermos sal neste mundo. Levítico capítulo 2, versículo 13, está escrito, toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixará faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Livro de Números, capítulo 18, vem um pouco mais à frente, observa. Números, capítulo 18. Assim nos registra Moisés. Versículo 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, a teus filhos e às tuas filhas contigo,
por direito perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor, é esta para ti e para a tua descendência contigo. Ainda o texto do profeta Ezequiel, capítulo 43, profeta Ezequiel assim nos afirma. Ezequiel 43, versículo de número 24. Olha o que está escrito. Profeta Ezequiel: oferecê-los-ás perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Então, perceba, uma comida, mesmo a questão do sacrifício oferecido a Deus, não podia ser sem sal, sem sabor. Interessante isso, né? O que isso nos ensina, não é? O sacrifício oferecido a Deus não era uma coisa insípida, tinha que ser temperada. E nós sabemos como é boa a comida bem temperada, bem equilibrada no seu sal. Então o sacrifício a Deus agradável a Ele era temperado. E hoje nós somos sacrifícios vivos, agradáveis a Deus. Romanos capítulo 12, veja o que está escrito. O apóstolo Paulo fala assim para nós. Os irmãos conhecem bem um texto. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo ao sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Da mesma forma, somos sacrifícios vivos e agradáveis a Deus, aperfeiçoados mediante as aflições que nos salgam. Então, para nós sermos oferecidos a Deus como sacrifício vivo, as aflições vêm sobre nós e somos oferecidos a Deus como holocausto, somos queimados mediante as aflições, mas somos agradáveis a Deus, somos preparados para louvarmos o Senhor. Quanto mais o fogo arde, mais somos capacitados pelo Senhor para lhe oferecermos um culto adequado. Não era assim? Está escrito em Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quanto mais o fogo ateia, mais os crentes cantam. Não é assim? Quanto mais o sofrimento arde, mais nós dizemos: Jesus, tem misericórdia, Jesus me ajuda, Jesus me abençoa. O fogo das aflições tempera a nossa vida. O fogo das aflições faz com que nós queimemos como holocaustos vivos para a glória de Deus. Assim nós ficamos limpos para o altar. E de lá saímos capacitados para preservarmos o mundo que deteriora a nossa volta. Interessante isso, né? Uma vida sem aflições é uma vida sem sabor. Claro que isso não significa que só sofreremos, mas que é inevitável, que é necessário, que é imprescindível o aperfeiçoamento que vem mediante as aflições, nós não podemos de maneira nenhuma negar. Irmãos, não é fácil, mas é necessário. Se o autor da nossa fé foi assim aperfeiçoado, o escritor aos Hebreus diz isso, sendo ele perfeito, como seria diferente conosco? As aflições estão trazendo o verdadeiro sabor às nossas vidas e nos preservando para nós preservarmos o mundo. Não é fácil isso, mas é o que está escrito. Verso 49 de Marcos, veja, o Senhor diz: porque cada um de vós será salgado com fogo. Verso 50, então, o Senhor prossegue dizendo: bom é o sal. Por que o Senhor disse que o sal é bom? Né? E aqui os irmãos já devem ter ouvido muitos sermões sobre o sal, livros são escritos, né? O mestre afirma que bom é o sal. De fato, naqueles dias, o sal era um item determinante e de variadas utilidades, até mais do que hoje. Hoje ainda sabemos, claro, do caráter imprescindível do sal, mas naqueles dias sua utilidade era ainda mais inquestionável. Então, podemos elencar aqui alguns pontos no que concerne a utilidade do sal. Por que o Senhor afirma que o sal é bom? O sal era bom pelo seu sabor, ou seja, em trazer vida aos alimentos, potencializando o seu sabor. Primeiramente, a gente destaca isso. Em segundo lugar, o mesmo era bom para a preservação, o acondicionar de alimentos perecíveis, né? E muito se devia, naqueles dias, às características preservadoras do sal. Hoje nós temos o freezer, hoje nós temos as câmaras frias,
mas antes era muito difícil essa questão do gelo. Então, sal, muito mais. Ainda hoje, né? Algumas pessoas utilizam muito isso, né? Utilizando sal para a preservação dos alimentos. E também, claro, ele era utilizado como antisséptico. Olha, interessante isso. Abre comigo em Ezequiel, capítulo 16. Como antisséptico, o sal era utilizado para combater e restringir o mal nesse sentido. Olha o que está escrito em Ezequiel 16, quando ele fala também da infidelidade de Jerusalém, e de Jerusalém como um aborto, né, que foi lançada ali no campo, e ele diz assim no versículo 4, quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Então, o recém-nascido ele era esfregado com sal. Interessante isso, né? Uma propriedade, uma utilidade aqui antisséptica, né? E alguns ainda destacam, claro, também a realidade do mesmo despertar a sede, trazendo assim mais hidratação ao corpo. O fato é que, como cristãos, nós somos chamados a termos sal em nós mesmos, né? E também, como diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, veja, abre comigo a escritura, ele vai dizer da seguinte forma, além de nós termos sal em nós mesmos, Jesus fala em Mateus capítulo 5, verso número 13, ele chega a dizer, vós sois o sal da terra. Interessante isso. Além de termos sal em nós mesmos, Jesus vai dizer isso no verso 50, em Mateus capítulo 5, ele vai dizer, vós sois o sal da terra. E aí, claro, nós temos que aplicar essa realidade para a nossa vida. A nossa vida, ela é relevante, ela traz de fato sabor, ela potencializa o bem. A nossa vida, de fato, ela preserva do mal, a nossa vida, de fato, evita o câncer que corrói, como nós vimos na linguagem que corrói como câncer. A nossa vida, ela traz pureza para aqueles que estão próximos a nós, tratando de eliminar os males da vida daqueles que estão próximos a nós, além de nós mesmos. Interessante que o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 4, veja, ele faz uso também dessa figura de linguagem, e ele destaca o sal em algo bem interessante. Olha, Colossenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável. Temperada com o quê? Com sal. Interessante isso, né? Para saberdes como deveis responder a cada um. A ideia aqui é interessante porque o sal, na medida certa, nem de mais nem de menos, é exatamente o acertar a mão. É o sabor, é quando a sua fala, quando a sua vida, quando todo o seu ser é sempre benéfico para os que estão à sua volta, é sempre benéfica para os que estão à sua volta. A vossa palavra seja sempre agradável. Não é exatamente o contrário do que nós vimos ali com os discípulos, eles estavam discutindo, querendo saber quem era o maior, isso não era agradável. Eles estavam repreendendo um homem que expulsava um demônio, e esse homem era um homem crente. Eles estavam trazendo tropeço, utilizando o conhecimento que tinham para destruir, mesmo que não intencionalmente, a fé daquele homem. E isso ocasionou danos, com certeza. A nossa linguagem deve ser agradável, deve ser temperada. A nossa presença deve ser agradável. Tem gente que quando chega, quando a gente fala assim, né, quando a pessoa erra no sal, exagera no sal, aqui no Ceará a gente diz que ficou o quê? Os irmãos lembram? Uma pia, né? Tá uma pia de sal. Irmãos, tem gente que chega perto da gente, chega e sobe a nossa pressão, irmãos. Tem irmão que é uma pia de sal. Tem irmão que chega que já é demais, tudo nele é demais. Tem pessoa que chega que não tem sal na sua vida, que ela só faz trazer males.
Não há na vida dela como cristão essa característica de preservação, de conservação. Ele sempre traz algo desagradável, ele sempre traz alguma coisa que vai corroer, que vai de fato perverter. A linguagem dele não é agradável. Sabe aquela pessoa que sempre quando fala, sempre fala de forma desagradável? Está faltando sal na sua vida. E esse sal vem mediante as aflições, vem mediante aquele que é o próprio sabor da nossa vida, Jesus Cristo. A gente precisa disso. As nossas relações, é interessante que o Senhor vai dizer isso mais na frente, vamos observar isso, elas precisam desse tempero. É muito ruim uma pessoa desagradável, e tem irmãos que gostam de ser desagradáveis. Tem pessoas que gostam de ser aquele que estraga as coisas, sempre tem uma visão negativa das coisas. Bom é o sal, na medida certa. Já tem gente que é insossa, não é? Quer dizer nada em lugar nenhum. A vida do fiel deve trazer sabor, a vida do fiel deve ser instrumento de preservação e de controle do mal, de tempero. Pessoas que a gente ouve que, meu Deus, é muito bom. Estava falando aqui, por isso que não é, irmão, só a questão da teologia, não é só a questão da boa criação, é graça, é poder do Espírito Santo. Tem irmãos aqui que quando oram, digo assim, eu lembro quando eu estava comentando sobre isso, né? Tem irmãos que quando oram, me lembro quando a gente tinha aquele momento de oração, que designava alguns irmãos, quando o irmão abria a boca e dizia, Senhor nosso Deus, nosso Pai, aquilo já aquecia o meu coração, isso aí é sal, é tempero, é graça. Eu lembro conversando com o pastor Hodgson, não sei se foi no podcast, a gente conversou também, e ele disse assim, olha, Jesus fala para a nossa palavra ser temperada com sal, mas tem irmão que taca sal nos olhos dos outros. E acha que isso é ser sincero, é o sincericídio, né? Eu tenho que dizer, eu tenho que falar que comigo é assim. O irmão se tornou uma pedra de sal. E não se esqueça que quem se tornou uma pedra de sal foi porque olhou para trás. A mulher de Ló. Sal demais também é condenação. Interessante isso na Escritura, né? Como a Bíblia nos mostra isso, né? Certa feita eu ouvi falar de um irmão, eu achei interessante isso. Tinha uma irmã, ela uma vez falou da formiga, né? Eu achei engraçado isso, que ela disse, se Deus manda o crente ter com a formiga, o crente preguiçoso, então o crente apagado ele manda ter com o vagalume. A irmã estava reescrevendo, né? Mas uma vez eu vi um irmão dizer assim, pastor, tem crente que não é sal não. Eu disse, e é o que ele? Coloral. Eu disse, é mesmo por quê? Aparece demais, mas não tem sabor de nada. É o crente coloral, né? Ainda é o São Brás. Não preserva, não tem sabor, né? Certo que uma cozinha é bom, né? Mas uma comida só com coloral e sem sal é um destroço, viu? Então eu diria como essa irmã, não seja o crente coloral, mas seja um crente salgado, temperado, com a graça de Deus, e que a sua presença seja sempre benéfica, onde você estiver. Deus nos ajude a termos sal em nós mesmos, ele fala isso, veja no versículo 50, tende sal em vós mesmos, e sermos sal neste mundo, em putrefação. Deus nos ajude a trazermos o sabor do céu em nossas vidas e sermos instrumentos de combate ao mal para a sua glória. Que a nossa presença seja abençoadora, a semelhança ali do profeta Eliseu quando passava, a mulher dizia, vejo que esse homem é um homem de Deus. Que a nossa vida traga graça, que a nossa vida seja graça, como Barnabé, que era um homem cheio de graça e do Espírito Santo, e muita gente se unia ao Senhor, está lá em Atos dos Apóstolos escrito isso. Bom é o sal, o Senhor fala, pelo seu sabor, pelo seu poder de preservação, pelo seu poder de combater o mal. Então, os discípulos precisavam ser assim. Eles deveriam parar de querelas entre si, querelas com os outros, e realmente viverem para a glória do Senhor. Mas o Senhor ainda destaca também da inutilização, ele fala ainda da inutilização do sal. Veja no verso 50, ele diz, bom é o sal,
Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Veja ainda em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, no texto paralelo, Lucas vai dizer algo ainda bem forte sobre isso. Ele diz isso, olha o que está escrito, Lucas 14. Ele vai nos dizer, o sal é certamente bom. O Senhor fala, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para um monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Mateus ainda completa, não serve mais para nada, senão para ser pisado pelos homens. Era comum naqueles dias, pegando o contexto da metáfora, o sal não ser totalmente puro como o nosso hoje. Cloreto de sódio ali puro, refinado. Então ele vinha misturado com outros minerais ali, e às vezes quando a chuva batia, levava embora o cloreto de sódio e ficava apenas aqueles minerais, mas ainda levando o nome de sal, mas não tinha sabor. Perdia a sua salinidade. Por isso que Jesus fala, se o sal se tornar insípido, isso era muito comum nos seus dias. Interessante que da mesma forma a mistura do egoísmo individual e coletivo, como nós vemos no contexto, que gerava escândalos, torna o testemunho dos discípulos insípido. Quando nós vemos no capítulo 9, verso 38, o verso 33, até o verso de número 41, os discípulos buscando saber quem é o maior, quem é o melhor entre eles, e também disputando com aquele homem, você não pode repreender esse demônio, porque você não está conosco. Isso tornou o testemunho dos discípulos insípido. Quando os crentes fomentam a superioridade individual e coletiva, eles perdem o sabor, o poder de impactar a sociedade. Veja João capítulo 13, que está escrito. O Senhor Jesus vai dizer algo bem interessante. Esse texto, ele é de fato uma censura muito intensa para nós, em nossa individualidade e nos nossos dias, quando nós pensamos na realidade da fé cristã em nosso país. João 13:35, Jesus fala, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando teologardes uns com os outros. Está escrito assim? Quando debaterdes uns com os outros. Quando fizerdes campanha política para a preservação do conservadorismo aí no mundo uns pelos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Em nossos dias de redes sociais, assistimos todos os dias uma carnificina teológica. É o que nós assistimos. Onde irmãos combatem uns aos outros. Rebatem uns aos outros, desafiam uns aos outros. Um mar de sangue teológico jorra em nossas redes sociais, pervertendo a fé de muitos e anulando o testemunho cristão. O sal se torna insípido pelas querelas individuais e pelas querelas coletivas. O contexto é esse. O contexto da passagem é especificamente esse. A sociedade a tudo isso assiste, irmãos, e vê o cristianismo, sabe como? Como uma farsa. Vê o cristianismo como um negócio. Vê o cristianismo, né, até mesmo como um mal social, como eles falam. Né? O problema da nossa sociedade é a religião. O problema é esse livro aí da capa preta, que eles utilizam para censurar todo mundo e até mesmo brigar entre eles. O que é que os homens fazem? Pisam e desprezam a fé cristã. Para nada mais servem, diz o Senhor, a não ser para ser lançado o quê? Fora e ser pisado pelos homens. A fé cristã é considerada pelo mundo perigosa e totalmente imprestável. E nós damos razões para isso. Quando eu falo nós, observa essa realidade que nós muitas vezes até consumimos e que nós devemos pedir a Deus que nos guarde.
Deus nos guarde, irmãos, como nós já consideramos de servirmos de tropeço. Deus nos guarde de invalidarmos o testemunho da fé. E Deus nos ajude a não nos tornarmos insípidos, irrelevantes e desnecessários. O Senhor fala isso. Marcos 9, versículo 50, ele diz: bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Para concluir, veja o verso ainda de número 50, ele diz: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. É tão belo porque isso, de fato, fecha o ensinamento. Perceba a beleza como o mestre arremata o assunto. Eles não estavam discutindo no caminho, eles não estavam disputando para saber quem era o maior, eles não chegavam a disputar João com o homem que estava expulsando ali um demônio. Aí Jesus fala: olha, se vocês fizerem assim, se vocês seguirem assim, vocês entenderem que as aflições vão purificar vocês, e vocês cada vez mais, mediante as aflições, aprenderão a ter humildade, aprenderão a fugir da soberba, da arrogância, vão ser pessoas temperadas, equilibradas, trazendo bem a todos que estão à sua volta, à volta de vocês, vocês terão relações pacíficas e agradáveis. A solução para essa busca por grandeza humana viria mediante a cruz de Cristo. É por isso que Cristo ensina sobre sua morte e ressurreição. Ou seja, sofrendo por Cristo, os discípulos seriam aperfeiçoados, findariam as disputas, e os mesmos viveriam em harmonia, servindo de testemunho para o mundo. É essa a fórmula que o Senhor estabelece. Estando preservados, ou seja, trabalhados pelo fogo da aflição, teriam sabor e trariam sabor às relações. Preservariam as relações com os irmãos. É belo isso, né? Ele diz: tende sal em vós mesmos e o quê? Paz uns com os outros. Porque, de fato, toda a nossa vida se resume nisso, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Toda a nossa vida se resume nisso. Termos uma relação correta com o Senhor para termos uma relação correta com os irmãos. Sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E a paz, ela se torna, de fato, viável na relação com os irmãos. Então, o poder restaurador e preservador do sacrifício de Cristo se estende aos seus, para os mesmos estenderem uns aos outros e estenderem ao mundo, né? É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Veja em 2 Coríntios capítulo 5, abre comigo a escritura. Paulo vai dizer exatamente isso. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o que nos diz o santo apóstolo. Verso 18, Paulo diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Tudo provém de Deus, irmãos, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Então veja, Cristo, padecendo o fogo da aflição, trouxe o quê? Paz. Interessante isso. Mas veja a sequência: e nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. Sabe por que você está muitas vezes ocupado com muitas coisas, perturbando a vida de algumas pessoas? É porque você está precisando passar por algumas aflições. A pessoa tem que se ocupar, né, com as lutas da vida, para exatamente maturar, desenvolver, ter tempero, ter sabor na vida, para ser instrumento de reconciliação e não de desavença. Veja o verso 19: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da... Irmãos, a sua palavra reconcilia, a sua palavra concilia, a sua palavra, como diz Paulo em Colossenses 4, ela é temperada com sal, ela é agradável, ela traz bênção, ela comunica a reconciliação que Cristo trouxe na cruz, ou ela divide. Os pacificadores foram pacificados pelo príncipe da paz, são, portanto, embaixadores. Por isso que Paulo diz no verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Os que têm problemas com o próximo, é interessante isso.
Às vezes pensam que o problema é unicamente com o próximo. Preciso, de fato, é buscar reconciliação com o Senhor, pedir perdão ao Senhor. Buscar do Senhor a paz que excede todo entendimento, que irá passar por sua vida, para que possa ser tempero na vida de outras pessoas. Seu relacionamento com Deus é que, de fato, pode lhe dar a paz, para que você também seja conhecido como pacificador, tendo sal em sua vida, levando o bom tempero de Cristo para este mundo que se deteriora, sendo você alguém que preserva as relações. Então veja, por isso que Cristo fala, para nós concluirmos, cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. As aflições são designadas por Deus para nosso aperfeiçoamento, para temperar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sendo aperfeiçoados, seremos e faremos a diferença nesse mundo, bem como viveremos em paz uns com os outros, para a glória de Deus, preservando o mundo e trazendo sabor, como a metáfora do sal assim nos ensina. Como diz o Senhor, que possamos ter sal em nós mesmos e possamos viver em paz uns com os outros, pela paz que vem de Deus em Cristo Jesus em nossas vidas. Amém, irmãos. Graças damos ao Senhor por sua palavra e louvamos o seu nome pelo Santo Evangelho. Ó Deus bendito, nos ajuda para que nossas vidas tenham relevância, a relevância de dar o testemunho do Senhor, e que possamos, ó Deus bendito, mediante os sofrimentos, sermos aperfeiçoados, para onde quer que formos, possamos trazer sabor, vida, preservação, purificação, pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja e ajuda para que aqueles que ainda não conhecem o Senhor, cujas vidas ainda se encontram insípidas, possam ser temperadas essa noite com a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, em nome de Jesus. Amém.